Essa é uma noite de verdadeiramente os nossos caminhos estarem entregues ao Senhor, os nossos caminhos estarem consagrados ao Senhor. É uma noite de reconhecer o Senhor em nossos caminhos. E às vezes eu sei que nessa pandemia muitas pessoas têm perdido o sono, têm deixado muitas vezes de dormir por causa de preocupações. E eu não sou diferente. Às vezes perco meu sono. E essa noite eu orei diferente. Eu falei: Senhor, Davi, quando se sentia perseguido pelos inimigos, Davi elevava a alma dele ao Senhor. E ele dizia que a alma dele estava angustiada, preocupada. Davi colocava o pensamento dele, a mente dele no Senhor. E nós muitas vezes ficamos ali preocupados, pensando em caminhos para resolver aquilo que só Ele pode, aquilo que só Ele pode. E nessa noite nós precisamos olhar para as nossas mãos, e nós precisamos pegar esse pacote, seja ela de circunstância, seja ela de preocupações, seja ela daquilo que for, e precisamos entregar a Ele e confiar nele, para que os nossos dias não sejam dias frios como hoje, dias gelados, aonde parece que a glória do Senhor já não nos alcança mais. Que nessa noite eu e você possamos fazer essa escolha. Acende a luz para mim do salão. Que possamos, em nome de Jesus. Nós temos uma dificuldade imensa de confiarmos no Senhor. E é por isso que muitas vezes tentamos resolver tudo da nossa forma. É por isso que muitas vezes tentamos fazer da nossa forma, do nosso jeito, baseado nas nossas convicções, quando na verdade deveríamos colocar diante do Senhor, para que Ele sim possa agir. É uma noite que precisamos nos esvaziar completamente, porque tem muitas pessoas morrendo de ansiedade, definhando na ansiedade e na angústia, porque tem estado muito preocupado com as coisas de hoje e com as coisas que ainda nem aconteceram. Tudo isso porque nossa mente não está em Cristo. Nossa mente muitas vezes está em como eu vou fazer, qual o caminho que eu vou encontrar. Mas nessa noite é noite de entregarmos. Você talvez aí já está imaginando o seu pacote, aquilo que você falou: é tudo meu, eu resolvo assim. Não. E é por isso que a nossa adoração, é por isso que o nível da nossa entrega muitas vezes não é condizente com aquilo que o Senhor espera, porque nós vamos ali de alguma forma nos entulhando de alguma coisa. Eu li uma reflexão hoje que eu já tinha lido há muito tempo, e diz assim, muito conhecida: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e eu as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Ó, que coisa poderosa! E sabe o que a gente começa a entender? Que quando tudo está no Senhor, a nossa vida, ela encontra uma leveza, ela encontra uma satisfação, ela encontra uma alegria que não é uma alegria falsa, mas é uma alegria
eterna, é uma alegria tão maravilhosa. Quando nós resolvemos deixar tudo na mão dele, porque tem coisas que é importante para você e você ainda não confia que o Senhor é capaz de cuidar. É por isso que vivemos muitas vezes com medo. É por isso que gastamos mais da nossa vida com medo e sensações ruins do que adorando ao Senhor. Nós deveríamos gastar mais tempo em adoração, mais tempo rendidas, mais tempo chorando, mais tempo glorificando. E nós teríamos que gastar menos tempo, quase nada de tempo preocupados. E eu falei: Senhor, toda vez que eu acordar de madrugada, eu vou trazer, eu vou puxar o meu pensamento e eu vou elevar-te para que só o Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor fala assim: olha, tudo que tem fôlego, louve a Deus. Você tem fôlego, você precisa louvar a Deus. Mas o inimigo, ele trabalha com sensações, ele trabalha com atmosferas, ele trabalha com o ambiente, para mostrar que nada está acontecendo, para mostrar que nada está se movendo. Ei, nessa noite, desperta tu que dorme, desperta para viver o que Deus tem, desperta. Sabe por que você precisa despertar? Porque Romanos 5:20, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu andei abundante no pecado, ou melhor, o pecado andou abundante dentro de mim, mas hoje, aonde dominou, aonde reinou o pecado, há uma graça superabundante, há uma graça que cobriu todo o pecado, que me tirou das trevas e me transportou para a luz do Senhor Jesus Cristo. E nós éramos aqui para pular. Você que está aí na sua casa, era para você saltar, porque antigamente nós fomos a casa do pecado, hoje nós somos a casa da graça, igreja. Hoje há uma graça, há uma graça que trabalha em nós. Sabe por quê? Sabe por que a graça? Sabe por que superabunda a graça? Porque o homem por si só, ele não vence o pecado. O homem por si só não se limpa, o homem por si só não se justifica. Mas teve um que morreu na cruz do Calvário e disse assim: está consumado. Aquele que se aproximar de mim vai receber a graça e os seus pecados serão perdoados. Sabe quando o homem vai ser feliz? Quando ele provar dessa graça. Quando essa graça chega nele e lava ele e limpa ele, ele fala: meu Deus, eu já não tenho mais uma vida velha, mais uma vida nova. E parece que isso para nós não é um triunfo. Andar na graça não é o triunfo. Andar na graça parece que é um peso, é um fardo. Não, andar na graça é um triunfo. Andar na graça é uma glória. Andar na graça é andar revestido, não como homens perfeitos, mas como homens falhos, como homens que entendem que o pecado agora é um acidente, não é mais uma cadeia. Cara, o pecado não é mais uma cadeia. Aonde superabunda a graça, o pecado não é mais uma cadeia. Oh, glória! E parece que a gente anda preso. Parece que tem algo que quer nos prender. Parece que tem algo, uma atmosfera que quer mostrar pra gente que essa graça não anda com você. Ei, cara, oh Deus, ai Espírito Santo, ricandaralabaxere baralabaxou, ricandaralabaxara baralabaxei, ori baxere candaralabaxou. Cara, a graça é a janela que abre na minha, na tua vida, para a gente ter uma vida completamente nova. Porque
o apóstolo Paulo, ele não podia pregar de graça se ele não entendesse o que era graça. Ele não podia pregar de graça se ele não entendesse o que a graça é capaz de fazer. Ei, irmão, vou te falar o que a graça faz com você. Ela tira as roupas do pecado e ela traz as vestes da santidade. É isso que a graça faz. É isso. A graça diz que as coisas do velho homem já não combinam mais com o novo homem. Mas Satanás trabalha dizendo que nós somos velhos homens, que a nossa natureza ela é maior do que a graça. Não. Há um rio cujas águas descem do trono de Deus. Há um rio cujas águas são limpas. Há um rio cujas águas são limpas. E por onde essas águas passar, vai trazendo vida. O profeta Ezequiel começou a profetizar: por onde essas águas passar, tudo que está morto vai reviver. E se tem uma coisa que mata o homem, se tem uma coisa que deixa o homem morto, se chama pecado. Pecado. Mas, cara, os céus é tão perfeito, o reino de Deus é tão perfeito, que mandou a própria graça. Jesus é a própria graça. As pessoas falam: não entendo da graça. É porque você não entende Jesus. Porque Jesus era a própria graça. Sabe por que ele era a própria graça? Porque quando a gente peca, o diabo fala assim: ei, cara, não tem mais jeito para o seu pecado. Quando a gente erra, quando a gente desliza, Satanás se levanta com a bandeira dizendo assim: acusado. Mas Jesus hoje diz assim, com uma bandeira: justificado, purificado. Sabe por quê? Jesus, ele era a própria graça. Quando a mulher adúltera comete um adultério, e diante da lei, adultério era combatido com a morte, com o apedrejamento. Gente, deixa a graça se revelar para você nessa noite. Deixa a graça hoje se revelar para você. Porque nós andamos aqui com um amigo, nós andamos aqui com ele. É por isso que ele pega, é por isso que essa graça vai até pessoas insignificantes, que a sociedade diz que não é, e torna essas pessoas com significado. Ei, você tem um significado, você tem um significado no reino, você tem uma marca. Aí, o religioso, ele só quer pegar. Religioso só queria pegar Jesus. Mas Jesus disse assim: olha, eu vou revelar a minha graça. Eu vou revelar a minha graça. E quando aquela mulher adúltera chega diante dele, quando ela está prestes para ser apedrejada, a graça se revela. Deixa a graça se revelar hoje. Cara, a graça se revelou para mim. Uma mulher mentirosa, insubmissa. E na minha caminhada cristã, a graça tem se revelado para mim. Sempre quando você erra, a serpente é a primeira a aparecer. Quando você comete deslizes, a serpente é a primeira a aparecer. Assim como foi a primeira a aparecer no jardim do Éden. É a primeira a aparecer com culpa, com acusação. E quando Jesus ele diz para aqueles
Vocês querem apedrejar essa mulher? Vocês querem apedrejar ela porque ela pecou? Mas tem alguém aqui que não tem nenhum pecado? Porque é só alguém sem pecado. Cara, só alguém sem pecado. Só alguém sem pecado. Só alguém sem pecado poderia apedrejar aquela mulher. Quem poderia apedrejar aquela mulher? Só Jesus. Porque ele não tinha pecado. E Jesus fala: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os religiosos de plantão, a igreja religiosa de plantão, precisou largar as pedras, precisou reconhecer e conhecer a graça. Jesus disse para aquela mulher: ei, cadê os teus acusadores? Aonde estão aqueles que te acusam? Acredito que aquela mulher olhou e disse: ninguém mais me acusa. Anderson, hoje toda acusação cai por terra. Toda acusação cai por terra. Toda acusação cai por terra. E Jesus disse para aquela mulher: não tem mais acusadores. Não tem mais acusadores. Só Ele poderia acusá-la. Mas Jesus, a própria graça. E Ele disse para aquela mulher duas palavras de destino. Eu quero liberar duas palavras de destino. Eu quero liberar, Ariane, duas palavras de destino. Eu quero liberar sobre você palavras de destino. Porque a igreja não veio para condenar, ela veio para salvar. Ela veio para salvar, porque o céu se alegra quando o perdido é encontrado, o pecador perdoado. Há festas do céu. Na Bíblia somente comemorações do céu só se dava quando um pecador se arrependia. Sabe qual as palavras de destino? Olha, Jesus, a graça, sabe o que Ele fala? Palavras de destino são palavras para você não ficar mais paralisada. Viu, Ariane? Viu, Anderson? Palavras de destino tira a gente da paralisação e tem que ser liberado pelo profeta. Palavra de destino faz pessoas caminhar e não ficarem paradas. Ele fala para aquela mulher: não tem mais acusadores. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Vai-te, igreja. Vai-te, igreja. Vai, líderes. Vai, pastor. Vai, ministérios. Vai-te e não peques mais. Vai. Não peques. Sabe o que Jesus estava falando? Agora eu vou te falar outra coisa, Anderson. A gente se pergunta por que pecamos. Não é assim? Sabe por quê? O pecado para você não é uma destruição mais. Só foi uma lição. Vai-te, não peques mais. Jesus está dizendo: vai-te, não cometa os mesmos erros que você cometeu. Vai-te, Ele fala para mim: vai, Vanessa, mas não cometa de novo os mesmos erros. Vai. Jesus falou assim: mulher, eu falo assim que Jesus muda o nosso estado. Ele fala assim: ó, de pecadora, agora você tem uma marca, a marca da salvação. O Senhor tira pessoas de um estado e coloca no outro. No culto de mulheres de ontem na minha casa, no chá, nós estávamos ministrando de vítima a uma mulher de fé.
das trevas para a maravilhosa luz. Olha como o reino é. Ele é instantâneo, ele é exato e ele é eficaz. Ele diz assim, ó, de velha mulher para uma nova, de velha natureza para uma nova natureza. O Senhor está falando assim, ó, olhe para a sua velha natureza e não deseje mais ela, mas deseje andar com aquele que é cheio de graça, com aquele que é cheio de novidade de vida. Parece que a gente só quer andar com coisa atrasada. A gente só quer andar com aquilo que nos paralisa. Não, cara, tudo bem. Talvez você é novo convertido, talvez você não se converteu ainda, mas a graça, ela tem tudo que a gente precisa. A graça nos faz completo. A graça nos faz ousados. Os discípulos de Jesus estavam ali numa vida velha. Vida velha é tudo que você faz de repetitivo e não consegue sair. Vida velha é tudo que está na frente de Jesus e você não consegue largar. E nessa noite, Jesus está chamando pessoas para largar as redes, para largar as coisas velhas e viver coisa nova. Mas é só uma proposta. O reino é cheio de propostas. Assim como Satanás é cheio de prato de guisado, mas o reino é cheio de proposta. Só que todas as propostas do reino nos leva para uma vida de verdade, não uma vida de ilusão, não uma vida de prazer momentâneo, não, é uma vida de verdade, de profundidade. Às vezes as pessoas falam, meu, cara, a graça me deixa... Às vezes a gente não tem palavras para dizer o que a graça faz em nós. E hoje eu levantei cheio de graça. Não porque eu sou perfeita, porque a graça não anda com pessoas perfeitas. A graça anda com pessoas que têm um coração quebrantado, contrito, inclinado, um coração ensinável. A graça não faz questão de andar com pessoas perfeitas, porque a graça disse assim, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Porque a graça disse assim, olha, vem como você está e não se prepara para estar comigo, porque o preparo que eu tenho para você vem da graça, não vem de você mesmo. Tudo que o homem constrói sem a graça é falho, é na areia. Mas a graça nos dá a medida certa para construir. A graça nos dá a medida certa para construir um casamento, para construir um relacionamento, para construir uma amizade. Satanás trabalha de noite, porque o dia que você conhecer e reconhecer essa graça, você nunca mais será a mesma. Nós nunca mais seremos o mesmo. É por isso que Jesus foi tão perseguido. É por isso que as pessoas não conseguiam na época suportar a pregação de Jesus. Porque enquanto eles vinham com uma lei externa, Jesus vinha com algo interno. Quando eles vinham com um princípio que iria mudar externamente o homem, Jesus, mas eu te digo, eu porém vos digo assim. Não sei que forma você aprendeu, mas Jesus quer ensinar a forma dele. Jesus quer ensinar da maneira dele. E aí a gente vê que havia os discípulos havia ali, não eram discípulos ainda, mas depois se tornaram. Havia uns pescadores no mar da Galileia cansados. Eu não sei quem está me ouvindo, mas se você estiver cansado, talvez essa noite seja a hora de largar a rede. Larga a rede, cara. Se rende. A gente tem medo às vezes de se render porque a gente acha que é a gente que vai fazer alguma coisa em nós. Você não consegue fazer nada em você. Nada. Nós não conseguimos fazer nada por nós.
mas ele sim. Só para que todos vejam o poder dele. O maior poder de Jesus não foi levantar o paralítico. Cara, o maior poder de Jesus não foi dar visão ao cego. O maior poder de Jesus não foi expulsar a legião de demônios. Não. O maior poder de Jesus foi de salvar o pecador. Oh glória. O maior poder de Jesus está em salvar a alma do homem. Nenhum milagre se compara a uma alma salva. Porque ele largou 99 para buscar uma. Ele largou 99 para buscar uma. Significa que milagre é bom, eu gosto, glória a Deus, que o Senhor nos use com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o propósito, a essência de Cristo é salvar o que estava perdido. E se tem alguém perdido nessa noite, é noite de salvação. Aí na sua casa, assim como ele entrou na casa de Zaqueu, cara, e ele salvou Zaqueu por dentro. Jesus precisa nos salvar por dentro. Sabe o que é salvar o homem por dentro? O homem fala, olha, eu me prostituía, mas agora eu parei. Olha, eu tirei riqueza das pessoas. Eu lesei algumas pessoas, como Zaqueu. Amados, ninguém pode fazer algo se não for pela graça. Libertações internas, libertações na alma do homem, só acontece pela graça. Sabe por quê? Zaqueu era um cobrador de imposto. E ele tinha arrebentado com muitas vidas no sentido financeiro. E quando Jesus entra na casa dele, Jesus entrou na casa dele com a salvação. Eita glória! Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele disse assim, olha Zaqueu, é viável, vai ser bom eu ir na sua casa. Eita Jesus! Cara, meu sonho é ver vidas se convertendo. Meu desejo é ver pessoas largando a roupa do pecado e vestindo a roupa de realeza. Porque a roupa do pecado é imunda, mas a roupa da salvação é roupa de fino linho, é roupa de realeza. É assim que a humanidade tem que andar. E nós não podemos aceitar andarmos de outra maneira, a não ser com linho fino, a roupa da realeza. Jesus entra na casa de Zaqueu, meu Deus. A graça muda o interior de Zaqueu. Zaqueu fala assim, olha, aqueles que eu prejudiquei, eu vou honrar eles 4 vezes mais. Conversão verdadeira. Sabe por quê? Porque um jovem foi até Jesus e falou, Jesus, o que eu faço para andar contigo? Cara, o que eu faço para andar contigo? E aquele jovem, ele falou, poxa Jesus, já conheço todos os seus mandamentos. Eu já sei que eu não posso roubar nem matar, mas aquele cara não conhecia a essência da graça. E aí Jesus falou, você quer andar comigo? Você quer ser o meu discípulo? Então você faz o seguinte, pega tudo que você tem e vende. O jovem até hoje não voltou, sabe por quê? Porque ele não conhecia a graça. Porque a graça não faz ninguém perder, a graça faz as pessoas ganhar. E é isso que aquele jovem não conseguia e nem conseguiu entender. E aí Jesus prega para os discípulos. Jesus começa a pregar, olha, coisa mais difícil é um rico se converter. Porque a riqueza não deixa ele enxergar a graça. É por isso que pessoas ricas têm a sua alma toda dilacerada, são infelizes e sem paz. Porque a paz, porque dinheiro, porque boa condição, porque casa boa, porque carro bom, jamais vão te dar paz. No mínimo que pode te dar é um bem-estar passageiro. Porque um carro fica velho,
uma casa apodrece, o dinheiro acaba. Agora a graça não. Jesus falou: é mais fácil um rico passar ali pelo vãozinho do que ele se entregar à salvação. Aqueles discípulos estavam pescando, aqueles discípulos estavam cansados da mesma vida. Jesus falou: vou revelar meu milagre para vocês. Lança a rede, vocês vão pegar os peixes. E após isso, Jesus diz: olha, a graça tem uma proposta para vocês. A graça, ela tem uma proposta para nós. Deixa tudo, só para me seguir. E Jesus disse: eu vou fazer de vocês. Sempre vai ter dois extremos, igreja. Sempre vai ter dois extremos. Sempre. Vocês eram pescadores de peixes. Agora a minha proposta para vocês é vos tornar pescadores de alma. Mas para isso, vocês precisam largar tudo e me servir. Sabe que aqueles discípulos entenderam? A gente nunca teve tudo. Porque se a gente não tem Jesus, a gente não tem tudo. Porque tudo que a gente precisa está na graça. O tudo que a gente precisa, a gente só vai encontrar na graça. O homem, ele tem um lugar dentro dele. E eu acredito que o Senhor nos criou assim. Eu acredito que o Senhor nos criou com um lugar. E esse lugar, ele só é preenchido com a vida de Jesus Cristo. Nada do que você alcançar, e nada do que você fizer, nenhuma área que você for bem sucedido, vai suprir ou vai preencher esse lugar. É por isso que o Senhor fala de valores que são temporais. E Ele também fala daquilo que é eterno. O Senhor Jesus, Ele sempre vai colocar diante de nós duas extremidades, ou seja, dois caminhos. Você pode viver uma vida de momentos. Hoje você vive esse momento de adquirir algo, isso é bom, glória a Deus. Cara, mas a graça, Jesus é o que vai preencher e vai fazer você não viver mais de momento, mas você viver daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro, daquilo que só Ele pode. É por isso que Jesus começou a confrontar. Ele falou assim: olha, onde tiver seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Por isso que Ele fala: não acumuleis tesouros na terra, porque traça, come, ferrugem, desgasta. Mas acumulai tesouros no céu, que nem traça e nem ferrugem vai destruir. E quando você chegar lá, as obras eternas vão ser reveladas a você. Mas muitas vezes nós damos preferência sempre para aquilo que é da carne, sempre para aquilo que é momentâneo, porque nós somos uma geração rápida. Nós somos uma geração que não gostamos de esperar. Nós somos uma geração que se antecipa, que coloca, como nossos pais dizem, os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois. Gente, trocadilho, eu falo tudo errado, mas acho que eu falei certo agora, né? Amém? Nós somos essa geração. Uma geração que coloca algo no micro-ondas e passa 1 minuto, a gente já quer que esteja pronto. Não. Processos de conversão são processos não longos, mas são demorados. E muitas vezes nós queremos desistir de nós. Não. 1ª, 2ª ou 3ª João diz: nós temos o advogado perfeito,
perpétuo. Ei, filhinhos, quando pecar, leva seu pecado diante dele. Há um advogado perpétuo. Há um advogado perpétuo em nosso favor. E nessa noite, nós estamos sendo lavados pela graça. Eu vou te dar alguns motivos para você viver uma vida de satisfação. Não porque está dando tudo certo. Não. Não. O maior desafio do homem é ver a fé no meio dos tempos difíceis. O maior desafio do ser humano é ver a graça em tempos difíceis. Foi o olhar de Jesus para nós. Enquanto todos estavam apedrejando, enquanto todos estavam julgando, o olhar de Jesus era um olhar de misericórdia. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você levante pela manhã e você diga assim: minha vida não está muito boa. Ou talvez você levante pela manhã e você fala assim: eu não tenho motivo para me levantar. Ei, vou te dar um motivo para você se levantar hoje. Cara, eu até tentei fazer um áudio para as mulheres, mas aí eu automaticamente cancelei, sem querer, não consegui mandar. E o Senhor falou assim: sabe o que você tem nessa manhã? A minha palavra. Sabe o que nós temos nessa manhã? A palavra do Senhor. Sabe o que você tem, Ari? Talvez você fale: eu não tenho casa, eu não tenho nada certo. Às vezes eu sinto medo de aconselhar, mas hoje o Senhor falou para mim: você tem a minha palavra. Às vezes nós vivemos vidas de incertezas, que o Senhor fala: você tem a minha palavra. Alguém aqui sabe quando vai morrer? Nós não sabemos. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Mas nós temos uma coisa: a palavra. Talvez amanhã eu levante rica. Dá um glória a Deus aí, gente. Talvez amanhã eu levante mais pobre. Tá amarrado. O Senhor falou no meu ouvido: você tem a minha palavra. Ela é útil na sua vida. Ela é proveitosa, Vanessa, para te ensinar. Ela é proveitosa para te instruir. Ela é proveitosa para te redarguir, para te falar assim: ei, essa vereda está errada, esse caminho está errado, eu vou te colocar no caminho certo. Mas nós caminhamos como se nós não tivéssemos nada. Caminhamos como se tudo tivesse dando errado, se tudo tivesse dando ruim. Não, ainda que dê ruim, nós temos a palavra. Passará céu, passará terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não passará, igreja. A palavra do Senhor não passará. Aí o Senhor fala assim: eu vou revelar minha palavra a você. Porque a sua força não é o seu carro. A sua força não é sua profissão. A sua força não é sua inteligência, sua sabedoria. A sua força é o Senhor. Muitos confiam em carros, em cavalos e em cavaleiros, mas eu e a igreja confiamos no Senhor. É por isso que a primeira coisa, quando o inimigo se levantava contra Israel, eles ficavam doidos atrás de quem tivesse a palavra. Quando levantava o inimigo contra Israel, nós precisamos buscar um profeta, porque na hora que as coisas apertam, nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. Mas hoje a gente é a geração que quer fácil. Hoje a gente é a geração que quer ligar rádio.
e escutar uma palavra de revelação somente. Não. Hoje eu senti tanta alegria pela palavra do Senhor. Hoje eu senti assim tanto regozijo dentro de mim, porque Ele falou: ainda que o inimigo queira atrapalhar tudo, a minha palavra te dá a garantia, a minha palavra te sustenta, a minha palavra, luz para os nossos pés. Meu Deus, aquela que vai iluminar nosso caminho. E eu sei que Deus, Ele permite a gente passar por situações bem difíceis, só para que a gente passe a depender da palavra. Quando você procurar alguém e não achar, quando você bater, não abrir, quando você buscar e não encontrar, você vai entender que você só tem a palavra de Deus. Eu imagino as aflições dos profetas. Eu imagino as aflições de Davi, a perseguição que Davi sofreu. Ainda que eu andasse na maior escuridão, ainda assim o Senhor estará comigo. E a gente vê que a Bíblia relata personagens que dependiam da palavra. E nessa noite tão maravilhosa, que você possa entregar, que você possa falar: eu cansei de viver na minha força. Cansei. Mas hoje eu quero confiar. Hoje eu quero entregar. Hoje eu quero depender dessa graça que todo dia me salva. Todo dia nos salva. Ontem a gente estava tendo pensamentos horríveis. Hoje a graça nos visita. Oh, meu Deus. Falo: Senhor, o Senhor ainda me ama. Eu falo: meu Deus. E essa noite eu perdi o sono. Esses dias de quarentena a gente está dormindo muito cedo. 10 horas da noite estou dormindo. E aí tem algumas irmãs que conversavam comigo 10h40, 11h10. Eu respondo 2 horas da manhã. 2h40, a hora que eu acordo. E essa noite o Senhor ficou falando tantas coisas no meu ouvido. Ele falando assim: sabe, minha filha, tudo que você plantar, tudo que você semear, só eu posso dar o crescimento. Por trás de toda semente está um agricultor. E só eu posso fazer crescer. Tudo que você faz, tudo que é feito no meu reino, as suas orações, suas entregas, só eu posso crescer. Só eu posso dar o crescimento. Eu falei: Jesus, eu falo assim: Deus é muito bom. Nós temos um projeto, Leia a Palavra de Deus e Viva, onde são áudios de devocionais. Aí eu fui olhar no YouTube, quantas pessoas ouvem, gente? É 10 pessoas, cara, é 15 pessoas. E o Senhor falou assim: filha, fique em paz, porque por trás
depois de você, de tudo que você faz, eu é que vou dar o crescimento quando for viável para mim. E se for viável? Mas se não for, alimente 10, alimente 2, alimente 5, mas alimente. Porque quando eu estiver velhinha, com 90 anos, eu vou dizer: eu nunca parei de fazer a obra do meu Senhor. Eu nunca me paralisei, porque eu não obtive resultado. Eu nunca olhei para a quantidade daqueles que têm me ouvido, porque eu sempre continuei olhando para a graça do Senhor. Oh glória, oh glória, oh aleluia. O reino não é estatística. O reino não é estatística, se está dando ou se não está dando. O reino são vidas, o reino é salvação. Porque se a gente for trabalhar por alguns resultados, a gente não trabalha. Mas desde 2019 o Senhor falou para mim. Eu estou me lembrando, pastor Jacques, numa ceia ele disse assim: você não trabalha mais para a igreja, você trabalha para o reino. E trabalhar para a igreja e trabalhar para o reino é uma grande diferença. Trabalhar para o reino, as portas e as paredes são removidas. Trabalhar para a igreja é um cercado, mas trabalhar para o reino não. Estou trabalhando para o reino. Estou trabalhando para o reino. A minha profissão é trabalhar para o reino. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. E eu tenho tantos sonhos dentro de mim. E eu tenho tantas coisas dentro de mim que ainda não consegui concretizar. Mas acredito que o Senhor, no tempo oportuno, Ele vai fazer com que floresça. E nessa noite, de tudo que você tem vivido hoje, e de tudo que você vai viver, Cristo é a nossa rocha, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. O que você fizer, você tem que estar nele. Para onde você for, Ele tem que estar. E é uma noite de alegria. É uma noite de você despertar. Satanás quer pessoas infelizes. Satanás quer pessoas infelizes. Dia após dia. O Senhor muda a nossa perspectiva e expectativa. Ele mudou a perspectiva do olhar de Paulo, dizendo assim: Paulo, você viveu muito tempo pelas circunstâncias, agora você vai viver pela fé. Paulo, você como Saulo se sentia muito forte, mas agora você vai ver que na tua fraqueza eu vou operar. Você imagina um homem letrado, um homem culto, Saulo, perseguidor dos cristãos, se torna um homem frágil. Sabe o que é um homem frágil? Um homem dispensável, um homem que é substituível, um homem pequeno, um homem que precisou orar 3 vezes para que o Senhor removesse o espinho da carne, porque Satanás estava confrontando ele. E Paulo, o apóstolo Paulo, o maior evangelista, ele recebe uma resposta digna de um homem pequeno. Porque tem pessoas querendo receber uma resposta porque se acha grande. Não, a resposta para mim hoje, a resposta para você hoje é: a minha graça te basta, meu irmão. A graça do Senhor Jesus te basta.
mas esse capeta está no meu encalço. Vocês não imaginam como eu ando com Satanás no meu encalço, no meu calcanhar. Jesus, eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Se saia. Se saia, minha amiga pastora Thalita, se saia. Mas aí o apóstolo Paulo andou com Satanás no encalço dele, e ele orou. E Jesus disse: só minha graça te basta, a minha graça vai te guardar, a minha graça vai te proteger, a minha graça vai te suprir, Paulo, a minha graça vai aperfeiçoar. Quando você estiver se sentindo mais fraco, vem, 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 porque não vai ser mais você, vai ser a excelência do poder de Cristo em você. Mas quando a gente está fraco, a gente já vai logo se acusando. Ai, porque eu parei de orar, porque eu parei de jejuar. Ai, por não. Essa noite tão poderosa, uma noite tão maravilhosa. Essa semana até anjos falaram comigo. Quantos acreditam em anjos aqui? Ah, bom. O Senhor dá ordem aos anjos dele a favor daqueles que o temem. Quantos aqui temem a Deus? Há um anjo andando com você. Dá um glória a Deus aí. Há um anjo conosco. Olha o apóstolo, o meu marido agora, que está me assistindo, glória a Deus. Ele disse para mim: pastora, há um anjo amando do Senhor, guardando a nossa vida. Eu achei fantástico, poderoso. E essa semana eu vou contar de novo, porque as coisas de Deus a gente tem que contar, igreja. Eu vou contar o testemunho, já contei nas mulheres, já contei para os pastores, já contei para um monte de gente, agora eu vou contar para você. Só para você dar um glória a Deus. Porque o povo de Deus não tem que ficar contando derrota não, nós temos que contar a glória, nós temos que contar, em nome de Jesus. Está tudo morto na tua vida. Se alguém lhe perguntar, você diga: está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque tem a palavra de Deus comigo, porque sirva ao Senhor. Em nome de Jesus. Amados, essa noite a gente teve aí uma noite de vendaval, sim ou não? Meu Deus. E aí uma janela lá em casa e no batuque só aquela janela, e eu acordei o Renê e ele ficou tão alegre quando eu acordei ele. Falei: Renê, vai fechar essa janela, meu filho, pelo amor de Deus. E aí levantamos, fechamos a janela e o Espírito Santo falou para mim: vai orar. Eu quero que você ore por revestimento. O apóstolo subiu para dormir e eu fiquei na sala de casa e eu fiquei orando e orando. E eu comecei: Senhor, reveste minha casa, minha família, meus filhos. Reveste a igreja, reveste os discípulos, pastores. Comecei a orar por muitas pessoas, pedindo um revestimento, e eu falava assim: reveste com a palavra, que a palavra seja a força do cristão, que a palavra seja aquilo que o crente precisa, seja a roupa do cristão. Eu comecei a orar e orar e orar. Fui dormir. Quando foi na noite seguinte, eu sonhei. Renê deixou o portão aberto da nossa casa, entrou 2 homens. E quando eles adentraram a minha sala, eu levantei minha mão e falei assim: em nome de Jesus, vocês não vão assaltar a minha casa, vocês não vão roubar a minha casa. E aqueles homens eram grandes para cima, grandes para o lado, mas eram homens grandes. E aí eles vinham em minha direção e eles começaram a orar em língua, e eles disseram para mim assim no sonho: assim diz o Senhor, quando você estava orando, eu estava revestindo a sua casa, o seu portão e todos aqueles que você apresentou em oração. Nós temos um Deus que fala assim. Isso para mim, assim, eu fiquei regozijando. Eu falei: glória a Deus. E aqueles homens altos,
grande, orando em língua e falando: eis que o Senhor manda te dizer que a tua oração foi ouvida.